querido pastor, ouviu seu áudio aí? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Duas coisas, aliás. Não se justificar porque eu não devo nada pro senhor. Literalmente, não tenho nenhum vínculo com o senhor. Não sei nem quem o senhor é, né? Tô mandando isso aí porque eu recebi 2 vídeos aqui do senhor me xingando, né? De uma forma assim grotesca. Né? Quem mandou foi até os meus advogados. 2 advogados, a doutora Érica, mandou pra mim. Ele tem 2 advogados. Este vídeo. E ela me deu um processar pra tudo. Eu falei assim, não, antes deixa eu primeiro ter uma conversa com o pastor Flávio e perguntar quais são os motivos desses adjetivos. Deixa eu falar uma coisa pro senhor, pastor Flávio. Não quero problema com o senhor. Não quero de forma alguma sequer problema processá-lo na rede social, nada disso, porque eu sou uma pessoa da paz. Agora, eu queria apenas que o senhor se retratasse dessas suas falas. Caso, ao contrário, será feito as medidas necessárias, porque é crime. Eu sou um falso profeta e o senhor, então, é um criminoso por estar fazendo tais coisas na rede social. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão. Vamos lá, hoje o bambu geme. Amigos, gratos sempre pelo apoio no canal, nos canais, né, do Antony Galvão. Mais um vídeo interessante para nós, com muita cautela, na crítica no campo das ideias. E hoje eu vou trazer um argumento voltado ao que está acontecendo aí na internet, envolvendo o pregador mirim. Estão descendo a ripa no pregador mirim, né? Que eles, lá no meio deles, eles chamam de falso profeta, tá? Mirim, falso profeta mirim. Tem vários vídeos de religioso, de crente, que tem canal, que é de uma outra vertente, descendo a ripa no Miguel, que não vai muito tempo. Não vai muito tempo nessa mentirada toda. A minha vontade é que ele não é perder a fé, deixar de ir numa igreja, numa religião, mas minha vontade é que ele acorde enquanto é tempo, 14 anos de idade, a 15, e vai estudar. E vai estudar outras especialidades. Porque se isso ele fazer, se envolver religião e besterol, ele vai longe. Aí ele vai longe. Porque ele precisa usar a inteligência dele fora da religião. Não é questão da fé. Eu estou falando fora desse sistema mentiroso. E a realidade é o seguinte, que no meio deles, tá? Eles chamam pessoas que eles não acreditam que são de Deus, que falam o que Deus mandou, entre aspas, de falsos profetas. Aqui nosso meio é diferente. No meio agnóstico e ateu é diferente. Nós não chamamos de profeta verdadeiro e nem de falso profeta. Porque não existe nenhum dos dois. Para existir o profeta falso, teria que existir o verdadeiro. Só que é tudo mentira. Ninguém prova nada. Ninguém consegue provar absolutamente nada do que prega em cima de tribuna. Então são sujos falando do mal lavado. Ou do encardido. Dá tudo no mesmo. E vários vídeos foram feitos na internet sobre este besterol do Miguel. E eu já fiz vídeo falando também, não só dele, mas de vários. Da Vitória e tudo, no campo das ideias. E esse pastor aqui, ele alega em seus vídeos, e até mostra áudio, que ele está sendo ameaçado de processo do Miguel. 14 anos já quer processar pessoas, hein? Cadê o pai e a mãe de Miguel? E aí tá escrito no tema do vídeo dele assim, ó. Você terá que processar muita gente. Falso profeta. Aí ele tá dizendo, se o Miguel quer processar, quem tá chamando ele de falso profeta, vai ter que processar muita gente.
Aí ele falou, isso que vocês fazem não vem do Espírito Santo. E o que é que vem? Que Espírito? O que é que vem do Espírito Santo? Ou seja, tudo dentro de um movimento mentiroso. É um criticando a mentira do outro, tá bom? Um criticando a mentira do outro. Mas esse pastor, ele falou muitas verdades sobre o que está acontecendo, o que vem acontecendo. A diferença dele para nós é que ele tem crença. É que ele acha que o suposto evangelho, né, a suposta obra de Deus está sendo chacoteada no Brasil. Estão fazendo o que quer. E Deus não faz nada, né? Esse Deus não faz nada. Ele deixa tudo isso. Vamos ouvir aqui para ver onde eu vou elogiar este pastor e onde eu vou criticar. Vamos ouvir aqui, porque o que mais a gente vê aí é vídeo de religioso descendo a ripa no Miguel, no missionário Mirim Miguel. E aí ele vai processar quem chama ele de falso profeta. Ah, como é que ele vai provar que ele não é falso? Que ele é verdadeiro? Porque é o seguinte, quando alguém chama alguém de falso profeta ou mentiroso em determinada coisa, e a pessoa processa, lá o processo ele trabalha em dois sentidos, de um lado e de outro. Para o processo continuar contra aquele que chamou de mentiroso, ele tem que provar que ele não é mentiroso. E como é que um religioso desse consegue provar que ele não é mentiroso? Como é que ele consegue provar que a profetada dele é verdadeira? Se ele conseguir provar isso, aí o processo procede. A diferença é que nós não chamamos de falsos profetas e nem chamamos de verdadeiros. Porque para ter os falsos teriam que ter verdadeiros. Para nós, nem Chico e nem Francisco. Tudo é mentiroso. É tudo besterol mental. Mental e prisão mental religiosa desde a infância. Então vamos ouvir o que esse pastor fala para ver o que é que eu vou concordar com ele e o que eu vou discordar. Agora eu ir para cadeia por falar a verdade na internet para falsos profetas. Eu ir para cadeia ou pagar indenização, ter que vender, porque eu não tenho dinheiro, Miguel. Eu não tenho. Só se um satanás entrar no coro de alguém e querer que eu venda minha casa, o carro, tudo isso aqui é da igreja. Aqui é uma igreja, Miguel. Diferente de você. Vocês estão percebendo que é um pastor, tá vendo aí? Falando, já é um religioso, falando do outro, não é um ateu. Ele vai chamar o menino de falso profeta. Ele também acredita numa coisa que ele não pode provar, né? Ele também acredita. Mas pelo menos, pela fala dele aqui, ele não apregou esses besteróis aí, né? Mas mesmo assim, é tudo farinha do mesmo saco e tampa da mesma panela, cara. Você que é um escárnio, diferente de você que é um motivo de zombaria. Loucos! Dizem ser sábios. Você tem que processar quem te calunia. Quem te calunia. Não quem mostra a tua vergonha, quem manda você se converter. Ele falou uma coisa interessante, viu? Vou estar sempre dando pausa, né? E continuando. Porque eu não vou muito longe no vídeo dele não, mas tem umas coisas importantes que ele falou aqui. Essa questão de processo é uma questão muito delicada. Entendeu? Você não pode sair processando todo mundo que critica. Que ele critica em determinada coisa. Porque a crítica na ideia, ela não é crime. Agora ele falou uma verdade. Se alguém colocar falar uma calúnia dele, dizer que ele está praticando determinada coisa que é um crime, e a pessoa não provar aquilo ali, aí ele tem todo o direito. Mas quando critica uma ideia dele, que ele diz que está tendo a unção de um Deus falando com ele, e ele pula para lá, pula para cá, entrega a profetada para um, para outro, aí ele teria que provar se isso é verdade ou não. E como provar se a pessoa acredita em uma coisa espiritual, metafísica? Como provar? Não tem um religioso que consiga provar o que prega. Não tem um. É a fé dele. Agora, se o rapaz aqui tivesse difamando a fé dele, né? Tivesse mexendo
em algo familiar dele, aí é outra coisa. Então por isso que esse pastor aqui ele fala com propriedade, porque por esse motivo não tem como processar o rapaz. Eu podia estar aqui folheando vários versículos da Bíblia onde Coríntios diz: não leve o seu irmão a juízo. Mas você não é meu irmão, né? Você não é o meu irmão em Cristo Jesus. Você é um falso profeta. Vocês observam que eles contradizem até o que está escrito. O que o pastor falou aqui é o que está escrito lá. Eles não cumprem, né? E tem outra coisa muito interessante, cara, no meio deles, que tem um texto que diz assim, que a briga não é contra a carne nem o sangue, somente contra as potestades. Então Miguel, ele deveria pensar, se ele tem essa crença, que seria o quê? Uma coisa espiritual do mal que está interferindo contra o ministério dele. Então, para esse espiritual do mal, que ele teria que combater. Mas não. Aí ele está lembrando aqui de um texto de Coríntios, que fala que não é para levar o seu irmão a juízo. Vocês entendem que eles contradizem até o que está escrito no Conto do Vigário? O Conto do Vigário já é uma contradição, e eles conseguem contradizer o contraditório. Aí é uma coisa complicada. E você nem responde por você. Os seus pais respondem por você no mundo espiritual e na igreja e na justiça. Segundo ele, eu vou mostrar os áudios para você. Miguel me manda mensagem às 11 horas da noite. Era tarde, eu já estava me arrumando para ir dormir, quando minha esposa disse que acabou o leite da neném. E aí eu fui pro carro para ir à farmácia comprar um leite no centro da cidade, porque eu moro em setor de chácara. E o Miguel me ligou muitas vezes e eu não atendi. Não era minha intenção atender. Se eu tivesse vontade de ligar ou retornar ou atender, seria hoje durante o dia. O contrário desses falsos profetas, eu durmo bem cedo e acordo cedo, tá? Mas ele me mandou alguns áudios e eu vou expor a conversa da gente aqui e juridicamente vou me defender. Miguel me ameaçou de me processar se eu não apagasse os vídeos contra suas falácias e comportamento nas redes sociais, quando centenas, olha Miguel, centenas de pessoas no Brasil, famosos e não famosos, estão contra suas atitudes. E o que ele falou aqui são vários vídeos que tem na internet, pegando os detalhes do que o Miguel propaga, né? E descendo a ripa, e mais religioso. Porque quem chama Miguel de falso profeta é religioso. Porque nós aqui falamos que tudo isso é uma farsa, é uma mentira. Quando fala de falso profeta, se realmente existisse o falso profeta, teria que existir o verdadeiro. Mas se de fato existisse o verdadeiro, todos esses que estão na internet, todos, sem exceção nenhuma, todos os de hoje são falsos. Por quê? Porque eles profetizam o tempo todo na internet. É no Instagram, é no TikTok, é no Quai, é aqui no YouTube. O tempo todo Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo e nada acontece. E outra coisa, e são pessoas que não conseguem fazer se cumprir um tio nem um jota do que está escrito no Conto do Vigário. Os sinais seguirão os que crerem. Pronto. Os sinais seguirão os que creres. Cadê o sinal? É só profetada? Só profetada de coisa ruim? Ou então de falsas curas, falsos milagres, falsas vitórias? Falsas bênçãos? Para ganhar dinheiro? Então, não é só Miguel, não. Tem vários aí. Todos eles são portadores de mentiras. Todos eles. Não tem um que seja verdadeiro. Aí, processar por quê? Porque o rapaz está chamando ele de mentiroso? De falso profeta? Quando chegar lá, como é que ele vai provar que ele não é? Ele não tem como provar que ele não é. Aí ele que vai ter que pagar para o outro. Porque ele acusou o outro de uma coisa que ele não pode provar. Você está entendendo como é que funciona?
o seu comportamento. E nós estamos exercendo o nosso direito, a nossa opinião. Que, claro, contradiz você. O senhorzinho Miguel, bem vestido, uma ótima oratória, não. Na minha opinião, misericórdia. Já já eu falo. Já falei bastante, né, Miguel? Mas Miguel me ameaçou a me colocar na justiça. Nós vamos resolver na justiça. Se caso eu não apagasse os vídeos que eu fiz para ele e se retratasse com ele. Querido pastor, Pai do Senhor Jesus, pastor Flávio, profissional brasileiro, tudo bem do senhor? Tenha uma ótima noite. Tive a liberdade de pegar aqui pro seu contato. Assim que o senhor puder, se o senhor puder me responder aqui, será de grande valia, tá bom? Deus abençoe, pastor. Eu acabei de entrar no carro. Eu preciso sair na farmácia agora, comprar leite pra minha filha. Você envia um áudio e depois, amanhã, outro momento, a gente vai conversar. Mas tome juízo. E nunca mais faça o que você tá fazendo dentro da igreja. Não faça. Porque tudo que você está fazendo é o próprio diabo na sua vida. Nunca foi Deus. Vocês estão entendendo? Aí o Miguel manda o áudio para ele. Aí depois ele manda também o áudio para Miguel. Então, um fala que o outro é mentiroso. Mas, quem é que fala a verdade nesse meio? Cadê o Deus deste povo? Tá onde, cara? Ele faz o que a favor das crianças que mais necessitam neste planeta? Ele faz o que a favor de quem grita por misericórdia? Aconteceu recentemente, tá aí o Brasil todo repercutindo o crime hediondo contra Vitória Regina, que foi torturada, que foi degolada, talvez, não sei, abusada até a morte. Cadê Deus? Tá onde? Aí eles ficam protegendo um ministério, uma crença, e ao mesmo tempo um falando do outro. Ele tá falando muitas verdades aqui, esse pastor. Não tô contra muitas coisas que ele está falando, não. Mas só que também é um religioso que acredita em besterol. É um místico, acredita em misticismo. Tem uma igreja. Igreja pra quê? Não consegue curar uma barata. Não consegue curar nada com a fé. Porque a fé, se não tiver, se qualquer fé dentro deste cristianismo, pelo que está escrito, se não tiver poder, autoridade, para curar pelo menos uma dorzinha de cabeça, então tá falando mentira. Não consegue curar absolutamente nada com a fé. Que seja provado. Seja provado. Aqui teve uma cura recentemente. Teve uma cura recentemente aqui, né? De uma febre e dor de cabeça. Aqui na rua, pessoal. Aí a pastora foi, orou pela mulher e falou: a senhora tá curada da febre e da dor de cabeça. Mas, mesmo assim, por precaução, vai na farmácia e compra um paracetamol. E a senhora toma. Uma senhora passou dos 40, tomei 40 gotas de paracetamol. Aí ela foi na farmácia, comprou paracetamol, tomou. E quando foi, mais tarde ligou. Chegou meu conhecimento, né? Ligou para a pastora: pastora, que Deus lhe abençoe. A senhora é a mulher de Deus. Eu não tenho mais febre. E a dor de cabeça baixou. Esse tipo de cura aí. Não faça uma desgraça dessa com a sua vida. Não é Deus que está usando você. Entendeu, meu menino? Jovem. Deixa eu colocar meu cinto. Faça isso. Ore, busque a Deus. Pregue em todos os lugares. Mas sem imitar essas línguas de Satanás. Susana Paula, que é uma das mulheres As línguas de Satanás. mais mentirosas que eu já conheci na minha vida. Eu conheço pessoalmente. Não imite. Saia desse sistema. Saia desse sistema. Saia. Nunca mais faça tamanhas loucuras na sua vida. E não venha me convencer que Deus é na sua vida, porque não é. E tudo que você está fazendo não é de Deus. Você é só um rapaz. Mas
como talvez ele é de uma vertente que ele não concorda com o sensacionalismo, o besterol, né? Que eu chamo de besterol e é besterol mesmo. Eu convivi 25 anos vendo isso e nunca teve êxito nenhum. E Miguel é novo ainda, não tem experiência de vida nenhuma. E outra coisa, e o Miguel não é tão culpado não. Ele não é tão culpado não, porque é um adolescente de 14 anos. Ele está embarcando na mentira que ele vai falar aqui dos grandes. A mentira já vem de muito tempo. Ele só pegou um taquinho da mentira. Ele é novo ainda. Ele viu que isso aí tem rendido. Pessoas ficaram ricas com isso. Agora, estudar, cursar uma faculdade de medicina ou qualquer outra coisa? Não. Medicina para quê? Se a pessoa pode orar e pode profetizar. Então, o que acontece com o menino Miguel? Isso aí, e a culpa 100% não é dele, não. Enquanto existir charlatão no Brasil, enganando pessoas através da fé, ganhando dinheiro, e abrindo obras, e abrindo igrejas, carro blindado, e mansões, e aviões, e tudo isso, aí vai ter sempre crianças que vão se espelhar nisso. Assim como o Miguel e outros. Não é só o Miguel não, tem vários. E isso é ruim para o Brasil. Estude, aprende, leia muita Bíblia, pregue sim a palavra de graça, não cobre nada de ninguém, nunca, nada de assessor, ouviu bem? Nada disso. Se eles fizessem isso, eu tenho certeza que nem igreja existia mais, não cobrar nada de ninguém. Minha vontade é que eles não usassem mesmo se entrasse dinheiro dentro de religião, de igreja, que eles não usassem 1 centavo para eles que fosse pago em igreja. Mas sim, não está escrito, ajudar os órfãos e as viúvas, as pessoas necessitadas. Mas não, eles querem salários altos. O Miguel é agenda, né? Ele tem agenda, aí as pessoas vai fazer agenda e as pessoas vão pagar a oferta missionária dele. E ele deve estar insatisfeito por conta disso, porque ele está perdendo muitas agendas aí. Vocês estão entendendo? Depois dessas críticas aí contra ele, vai chegar uma hora que pastor nenhum vai convidar ele mais. Porque fica com vergonha de convidar. E aí ninguém sabe o que vai dar. Mas a verdade, moça, é que esse menino tinha que pensar, independente de qualquer coisa, em estudar e cursar outra coisa. Isso é uma brincadeira que já chegou ao limite. Já brincou até agora, se divertiu até agora. Tá na hora dos pais deste menino chegar para ele e dizer: não, Miguel, você não precisa disso. Você não precisa disso para o seu futuro. Você é um menino muito inteligente, você pode ser um jornalista, porque ele se expressa muito bem e é desenvolvido, tem desenvoltura em falar. Você pode ser alguém da área da ciência e da medicina. Deixa isso de lado. Mas aí ele tem que suportar os baques, até dos próprios religiosos, né? Dos irmãos dele. Que os que estão chamando ele de falso profeta são irmãos dele. Busca a Deus com toda a sua vida, com todo o seu coração. Você é lindo, inteligente, sábio, esperto. Mas hoje você é apenas um pregador mirim, charlatão. Só isso que você é. Chamou o rapaz de profeta, charlatão. porque Deus não te constituiu profeta. Deus não constituiu nenhum profeta para estar nas igrejas mentindo, enganando as pessoas. Enganando as pessoas com línguas estranhas, com falsas profecias. Você ouviu bem tudo que eu tenho para te dizer, porque o preço que você vai pagar é muito alto e a mão de Deus é muito pesada. O que esse pastor falou aqui, eu concordo em muitas coisas. Gente, concordo. Agora, não sei se ele pratica isso, esse pastor aqui, mas eu concordo em muitas coisas. Que não precisava disso para você manter uma fé em alguma coisa. Cobrar e ficar mentindo dentro de igreja. Essa questão de que Deus não constituiu profeta, Deus não constituiu nada porque Deus não está em lugar nenhum. Não existe Deus em lugar nenhum, cara. Deus é a própria natureza. Somos nós que não tem também poder nenhum. É a força da sobrevivência. São uns dependendo de outros para sobreviver. Uns devorando outros para sobreviver. Essa é a vida. É a realidade que massacra qualquer crença. Somente isso. É a realidade que massacra qualquer crença. A maior inimiga da religião é a realidade. Então, tem que sobreviver. É isso. Pesado. Eu tenho certeza de tudo que eu estou falando. Se cuida, moço. Se cuida, jovem.
14 anos. Leia a Bíblia toda, leia todo dia 20, 30 capítulos Vamos da ouvir Bíblia. o que o Miguel falou, viu? Em tudo quanto lugar que te chamar. Pregue de graça, sem revelar e sem profetizar baboseiras e mentira para as pessoas. Não caia nesse sistema miserável. Ouviu, Miguel? É o meu conselho. E se for para você vir se justificar comigo, tá perdendo seu tempo. Porque eu sou um homem de Deus e não sou profeta. Ele é um homem de Sou Deus. pregador da palavra. Sou liberto, sou transformado por Jesus Cristo. Mas ele falou umas verdades aqui, né? Esse pastor. Por mais que ele disse que ele é homem de Deus. De Deus, né? É a crença dele, a fé dele. Mas o que ele falou pra Miguel aí, se pelo menos o Miguel ouvisse o conselho dele, ia melhorar muito. Mas eles querem é dinheiro, cara. Eles querem é grana. Eu não digo que não é o caso do pastor aqui, o caso do Miguel lá. Já deve ter um grupo, uma equipe, já deve ter, isso é uma opinião minha, ali assessorando ele, né? Agora eu quero saber se esses advogados, vamos ouvi-lo aqui, que estão do lado dele, vão achar alguma coisa para incriminar o rapaz aqui. Em quê? Ou seja, para processar o rapaz aqui em quê? Porque ele está criticando uma coisa que ele acha que é absurdo. Se nós que somos ateus já achamos que isso é um absurdo, imagine quem tem fé, acredita e é de uma outra vertente que vê isso aí. Beijo no coração, eu tô torcendo por você. Pra você ser um jovem homem de Deus de verdade. Coisa que você ainda não é. Ô, querido pastor, ouviu seu áudio aí? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Duas coisas, aliás. Não se justificar porque eu não devo nada pro senhor. Literalmente, não tenho nenhum vínculo com o senhor. Não sei nem quem o senhor é, né? Tô mandando isso aí porque eu recebi 2 vídeos aqui do senhor me xingando, né? De uma forma assim grotesca. Né? Quem mandou foi até os meus advogados. 2 advogados, a doutora Érica, mandou pra mim. Ele tem 2 advogados. Este vídeo. E ela, eu vou processar tudo. Eu falei assim, não, antes deixa eu primeiro ter uma conversa com o pastor Flávio e perguntar quais são os motivos desses adjetivos. Deixa eu falar uma coisa pro senhor, pastor Flávio. Não quero problema com o senhor, não quero de forma alguma, sequer problema, processá-lo na rede social, nada disso, porque eu sou uma pessoa da paz. Agora, eu queria apenas que o senhor se retratasse dessas suas falas. Caso, ao contrário, será feito as medidas necessárias, porque é crime. Eu sou um falso profeta e o senhor, então, é um criminoso por estar fazendo tais coisas na rede social. Quero, então, pois, perguntar isso ao senhor, se o senhor pode, ao menos, apagar os vídeos ou fazer uma retratação. Judicialmente, o senhor tem essas 2 opções. Caso contrário, será tomado as medidas. Só estou entrando em contato para lhe pedir ou lhe informar essas. Agora eu pergunto, cara, aí, no início ele falou que não ia processar. Mas depois ele disse, olha, se o pastor aqui não tirar os vídeos xingando ele, aí o xingamento que o pastor fez aqui é ele chamando de charlatão e falso profeta, né? Agora, ele disse que os 2 advogados mandaram, tá? O vídeo dele. Deve ter vários, né? Vídeos aí de religiosos descendo a ripa nele. Porque uma coisa é criticar a ideia, outra coisa é criticar o ser humano fora. E aí o que acontece, cara? Aí ele quis dizer, se o pastor aqui não apagar os vídeos e se retratar, que ele vai responder de forma judicial. Agora, eu pergunto para o Miguel, se caso ele assistiu o meu vídeo também, e esses advogados do Miguel, e lá na justiça, ele vai ter como provar que o que ele prega é verdade? Como é que ele vai provar? Talvez lá o rapaz, quando chegar lá, dizer, não, eu aqui peço desculpa por ter chamado de charlatão. Né? Agora, falso profeta, eu só vou deixar de chamar se ele provar que a profecia dele é verdadeira pra mim. Que o que ele faz dentro da igreja é verdadeiro. Como é que ele vai provar? Aí, meu amigo, o caso fica invertido. Aí agora vai inverter o caso. A pessoa não pode sair processando qualquer um por conta de crítica, não. Se eu fosse processar pessoas que... Moço, aqui no meu canal é tanta mensagem ofensiva mesmo, cara. Ofensiva mesmo. Não tem calúnia ainda. Dizer, ele é isso, você é isso. Porque aí é outra coisa. Mas as mensagens que colocam aqui todos os religiosos contra mim, contra o Jason Ferrer, contra o Miranda, são mensagens ofensivas na sua maioria.
é coisa de absurda. Você vai ser condenado, você vai morrer, você vai descer à sepultura, você é herege, você vai pro inferno. E quando a pessoa diz que alguém vai descer à sepultura, isso é muito sério. Porque isso aí pode ser vista pela justiça como uma ameaça. Já pensou? A pessoa diz assim, ó, dentro de uma semana você vai descer à sepultura porque o meu Deus falou. E acontece um crime, a pessoa morre, alguém mata, aquela pessoa vai ter que responder. Porque ela não tem como provar que foi um Deus que mandou. Ela pode ter ameaçado, depois mandado fazer o trabalho. Então tudo isso gera. Então a melhor coisa que o Miguel teria que fazer, na verdade, era ele mesmo que se retratar. Se retratar de tudo isso que ele está fazendo e não consegue provar nada. Se ele não consegue provar nada, como é que ele fica querendo se levantar contra quem chama ele de falso profeta ou de charlatãozinho? Tem vários vídeos aí de pessoas chamando. No meu caso é diferente, eu chamo de besterol religioso. O que eu falo dele aqui é o seguinte, já falei em vídeos e vou falar, e pode assistir qualquer vídeo meu falando sobre ele. Para mim, tudo que é pregado em cima de qualquer tribuna é mentira, porque não tem como provar. E outra coisa, e para mim é um besterol, para mim é uma bizarrice, tá? E eu sempre dou conselho, não precisa disso, vai estudar outras coisas, porque tem capacidade para outras coisas, não tem precisão de ficar se expondo desta forma. Então, tem muitas coisas aí, por exemplo, se ele tentar agir judicialmente, esses advogados que tentaram levar esse rapaz aqui à justiça por conta de estar criticando ele, você acha que esse pastor aqui ele vai de peito aberto? Ele vai levar várias coisas que o Miguel falou que não consegue provar. E uma das coisas com certeza que ele vai levar é que ele fala nas redes sociais, aí, em podcast, que ele nasceu sem tímpanos e sem voz, problema nas cordas vocais, e que ele foi curado. Aí esse pastor ele vai dizer, lá diante da justiça, ele teria que provar isso. Tem como provar? Se não provar, fica como mentiroso, e o rapaz é que vai ganhar o processo. É simples entender. Finalizar aqui. Duas questões, tá bom? Deus abençoe, pastor. E lembrando, pastor, assim como eu vi a sua vida aqui, acredito sim no teu testemunho, sei que Deus lhe usa muito, também acredito que nós não nos conhecemos ainda, seria de grande valia nos conhecer, Deus mas me livre. quando o senhor... Ele que já tá querendo conhecer o pastor aqui. Olha só, eu vou ficar por aqui, tá? Porque para o vídeo não ficar mais extenso, mas o que eu quero finalizar aqui, esse pastor aqui falou muitas coisas que eu assino embaixo. Se todos os pastores agissem assim do jeito dele, do que ele falou aqui, não estou falando que ele é isso, que ele está certo, que ele é o verdadeiro crente, que ele adora um Deus verdadeiro. Não, nada disso. Para mim é tudo mentira. Tudo mentira. A questão mística é tudo mentira. Mas o que esse pastor falou aqui, os religiosos estão falando, e eu já tenho isso aí como... Já existe uma guerra e um confronto de religiosos com religiosos por conta das mentiras na internet de religião, de profetada. Que no início ele desceu a ripa em Maranhão, né? Então o que é que acontece? Isso precisa acabar no Brasil. Porque se a nossa justiça, se o Ministério Público não começar a observar essas profetadas na internet, para responsabilizar essas pessoas que propagam uma coisa que não tem certeza, como se fosse verdade, e depois não acontece do jeito que propagam, se essas pessoas não forem responsabilizadas pela justiça, não estou falando de crime não, gente, estou falando de se responsabilizar pelo que fala, vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque o que está acontecendo no Instagram, não é só o Miguel não, o que está acontecendo no Instagram, o que está acontecendo no TikTok, o que está acontecendo no Quai, o que está acontecendo no Facebook, o que está acontecendo aqui no YouTube, é muito grave para o futuro do Brasil. E essas crianças, elas estão embarcando em mentiras de adultos. Elas têm culpa. O Miguel aí, por exemplo, já está na idade de entender se ele está falando a verdade ou a mentira. Mas vem de culpa de adultos também. Esse besterol que
que vem se sendo aceito pela própria justiça do Brasil. Aqui, esses donos de televisão, de canais religiosos, pregando mentiras, falsas curas. Porque uma coisa, gente, eu não tô aqui dizendo que não pode ter um canal, uma missa, ou um culto, ou alguma coisa na televisão. Não. Eu tô dizendo é quando você usa isso para entregar profetada mentirosa e falsas curas. Curas de besteira. Como acontece na igreja do senhor R.R. Aquelas curas ali. E do senhor Valdemiro. Tem sentido? E não tem uma cura de fato provada pela medicina. Não existe uma que seja, não, essa aqui realmente foi coisa divina. Não tem. É cura meia boca. Nunca conseguiram curar um amputado. Nunca conseguiram curar um cadeirante de fato. De fato. Desde novo, atrofiado, sem conseguir levantar, com as pernas atrofiadas e as pernas mais magras, né? Magrinhas, os bracinhos ali, pessoas que têm problemas seríssimos. Nunca um foi curado, nunca ressuscitou nenhum, mas está escrito que fariam maiores do que o que Jesus fez, segundo a história e segundo a mitologia. Então, se o Ministério Público não ir para cima, entendeu? E não responsabilizar essa profetada, vai ficar pior. Porque é a forma de ganhar dinheiro na internet pregando mentira. Porque o daqui prega, por que o de lá não pode? Por que o daqui não pode? Um diz que é profeta, por que o outro não pode ser? Aí é fácil. Ah, é só ter um aparelho de celular com internet. Já foi. Aí, vamos entregar profetada e ganhar dinheiro. Não tem punição para isso mesmo, mas teria que ter punição. Nós estamos esperando isso no Brasil. Independente de qualquer coisa. Eu critico ideia. Eu não tenho nada contra o Miguel, não tenho nada contra esse pastor aqui. Inclusive, eu quero parabenizar ele por muitas verdades que ele falou aqui, tá? Mas não elogiar o misticismo na mente dele, jamais. Porque para mim tudo é misticismo. Bíblia, igreja, religião, cristianismo, judaísmo, islamismo, qualquer tipo de vertente, na minha opinião, ninguém consegue provar nada e é tudo mentira. Mas eu critico ideia, nada contra o Miguel e nem contra ele em questão humana, que é o que não é da vida. Agora, vamos pensar, analisar, observar o que está acontecendo e ver o quanto que tudo isso não passa de um engano, um besterol, uma bizarrice que só atrasa o Brasil. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão.